Vídeo 2, doenças bacterianas. E aí? Vamos embora. Leptospirose. Leptospirose ele está ligado principalmente em ambientes que não há um bom tratamento na coleta de lixo ou em locais onde existe esgoto a céu aberto. Ou seja, falta de cuidados básicos no tratamento dos esgotos e falta de cuidado no tratamento, falta de cuidados básicos no tratamento a respeito da coleta de lixo podem fazer com que se proliferem as populações de ratos, tá? O que é que acontece? Os ratos, através da urina, podem disseminar esse rapaz aqui, ó. É essa galera aqui, porque aqui, ó, todo um gênero de bactérias pode transmitir a leptospirose, que é o Leptospira sp. Leptospira é o gênero, sp é porque não necessariamente tem uma espécie definida, mas pode ser vários indivíduos, várias espécies, tá? Então, Leptospira sp, todo um gênero de bactérias pode causar a leptospirose. Forma de prevenir a leptospirose é saneamento básico, tá? Saneamento básico no contexto geral. Tem o carro do lixo passando regularmente, evitar aqueles amontoados de lixo. Quem é dono de terreno que não está construindo nada, que está só querendo deixar o terreno guardado lá, evitar de acumular lixo, que são os terrenos baldios, casas abandonadas, tudo isso favorece o aparecimento de ratos. Onde tem rato, tem também risco de aparecer um Leptospira sp, tá bom? A urina de rato entra em contato com as mucosas, ou seja, olho, boca, ânus, aqui na entradinha do bingolim, tá? No caso do menino, na menina, na entradinha do pipiu. Pode ser que as nossas mucosas entrem em contato com esse agente aí, com esse agente etiológico, Leptospira, e a gente adquira a leptospirose. Lembrando o seguinte, a gente vê muitos exemplos de que quando há uma chuva mais forte, uma enchente, as pessoas tomam banho na água da rua. Lembrando o seguinte, gente, ó, os ratos estão em todos os lugares, então aquela água pode ter contato com a urina que os ratos vão soltando. Lembrando que o seguinte, essas bactérias elas podem desidratar e virar esporos. Quando elas têm contato com o ambiente propício, elas se desenvolvem novamente e podem causar doença. É como se ela ficasse em latência, depois apareceu de novo com toda a força. Então, quando tiver um enchente, evite de tomar banho, tenta um clube, tenta uma piscina do amigo, um rio que tem água corrente, essa coisa toda. Mas se tiver enchente, não toma banho na enchente não, porque você pode contrair a leptospirose, tá bom? Teve um contato, uma lesãozinha, ou então através da mucosa, entrou em contato com a urina do rato, tchau e bênção se o rato estiver contaminado, tá? Acontece o seguinte, a síndrome de Weill, você vai ter algumas colorações diferentes de icterícia. Pode ser uma avermelhada, uma amarronzada, ou então uma amarela, vai começar a aparecer umas manchas coloridas no seu corpo, tá? Depois ela pode evoluir para insuficiência renal e hemorragia. Medida profilática, saneamento básico e vamos para a próxima. Botulismo. O botulismo é interessante o seguinte, quando a gente vai no supermercado, que a gente vê um alimento enlatado e a lata está ou amassada ou estufada, você não compre essa latinha, tá? Pelo fato do seguinte, se ela tiver sido amassada, pode ser simplesmente uma queda. Caiu, amassou. Não tem muito o que dizer. Se ela estiver estufada, pode ser o seguinte, existem algumas bactérias que são anaeróbicas, tá? Que não têm contato com o oxigênio, então elas se alimentam fermentando alguns alimentos. É o caso da Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. O que é que faz? Essas bactérias elas vão consumir o alimento que está dentro da latinha e vão liberar algumas toxinas, tá? Essas toxinas elas são extremamente prejudiciais. Você ingeriu essa toxina, foi insistente, abriu a latinha, fez a parada todinha e ingeriu o alimento que estava dentro da latinha estufada. Se o estufamento dessa latinha foi causado pelos Clostridium botulinus aqui,
o que é que vai acontecer? Você vai ingerir as toxinas que são produzidas por esse bichinho aqui. O que é que vai acontecer? Você vai ter paralisia muscular. Paralisia muscular desencadeia vários problemas. Você pode parar de andar, você pode ter insuficiência respiratória pelo fato do diafragma não conseguir atuar bem, você pode ter dificuldade para engolir, enfim. Músculo parando é sinal de muito problema, tá? Pode causar uma paralisia muscular. Por quê? Porque os impulsos nervosos vão ser comprometidos. Aí tem um detalhe seguinte. Botulismo emite uma toxina chamada toxina butolínica. Toxina butolínica, butolino, botox. Exatamente, você fez uma associação certa. Essa toxina, quando ela é muito bem trabalhada, ela é muito diluída. Ela pode fazer parte de alguns tratamentos estéticos. Você vai diluir muito essa proteína para que ela não cause problemas, tá? Para a pessoa infectada. E com a injeção de algumas gotículas, de alguns ml, alguns micro ml dessa toxina butolínica, a gente vai fazer um tratamento a respeito de botox, né? Com botox. Os músculos faciais vão ficar meio que paralisados por algum tempo, dando o aspecto de uma pele mais rígida, tá? Claro que isso é recomendado inclusive tratamento de pessoas com bruxismo, são aquelas pessoas que mordem muito os dentes, ficam forçando a mandíbula e a maxila durante o sono. Pessoas que estão no alto grau de bruxismo têm que fazer tratamento com botox. Aí já não é mais uma questão estética, é uma questão de saúde mesmo, tá? Então o botox é importante? É, só que com tratamento bem feito. Geralmente são bem diluídas, tá? Lembrando que é o seguinte, o tratamento de beleza com botox, você está colocando veneno, vamos dizer assim, é uma toxina, tá? Dentro da sua pele, paralisando os músculos faciais. Então tenha certeza do que você vai fazer, tá bom? Medida profilática, um controle rígido na higiene quando a gente for comprar algum enlatado, certinho? A sífilis ainda mata muito hoje. Também está lá no vídeo das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Assim como a AIDS, assim como a gonorreia, que vai vir já aqui. A sífilis também está lá, tá? Quem causa a sífilis é o treponema pálido. Treponema, por que será, amor? Treponema, ó, o nome da bicha aqui, ó, treponema, mata demais, principalmente se você fizer sexo sem camisinha, sexo with not little short, tá? Então tenha cuidado, quando for transar, coloca a camisinha, tá? Porque é importante. Se a menina tiver sífilis, por mais gatinha manhosa que seja, evite o contato, se afaste dela, porque sífilis não é legal. Forma de contrair sexo desprotegido se dá em 3 etapas. Existem 3 etapas na sífilis. A etapa 1 são microlesões, às vezes imperceptíveis, tá? O vírus entra novamente no estado de latência, aí ele aparece uma segunda vez com mais lesões. Aí quando você tem ali meio que vamos ver o que está acontecendo aqui. Só que você vai perceber o seguinte, novamente essas lesões vão desaparecer. A gente já passou aí pelo primeiro estágio, segundo estágio, e aí vem o terceiro estágio, que é onde pode acontecer problemas maiores. Pelo fato do seguinte, você pode ter alguns problemas mais sérios, tá? No seu sistema nervoso, e você pode passar para o filho, se você for mulher e estiver grávida, o seu filho pode nascer com sífilis, e aí vai ter um monte de problema depois, tá? Medida profilática, fazer sexo com camisinha, tá? Com preservativo, seja ele masculino ou feminino. Belezinha? Gonorreia. Gonorreia também é uma doença sexualmente transmissível. Eu esqueci de falar o agente etiológico da sífilis. Não, falei, treponema. Eu sei que você pensou nisso. Agente etiológico, gonorreia, Neisseria gonorreia, tá? É você fazer sexo de forma desprotegida. Lembrando que se você tiver sem dinheiro para comprar um preservativo masculino e evitar de pegar essas presepadas aí, o Sistema Único de Saúde fornece gratuitamente. É só você chegar lá no postinho, finge que não quer nada, foi lá na bolsinha, pegou bolso e usa, tá bom? Não é só para ficar se amostrando, não. É para usar. Nem é para usar de bola de soco em festa, não. Bota lá no boneco que é para entrar para jogo protegido.
Forma de atuação bacteriana, geralmente é a inflamação na uretra, tá? Acontece o seguinte, a uretra é o canalzinho por onde a nossa urina vai ser expelida do nosso corpo. Ou seja, a nossa bexiguinha, a bexiga está cheia, a gente precisa ir ao banheiro, então a urina vai sair da bexiga, através da uretra ela vai ser eliminada. É o velho mijão, você vai mijar, tá bom? Quando quando vocês estão com gonorreia, a nossa uretra vai ficar inflamada e geralmente vai acontecer a produção de um mucozinho, tá? De uma babinha ali, de um corrimento, tá? Achei o termo certo, um corrimento, que inclusive é muito fedorento, tá? Não que eu tenha sentido, mas todo mundo diz que fede, então o bicho aqui é fedorento porque só a gota serena. Então, ó, tá com um negocinho ali, um ardorzinho na hora de fazer xixi, viu que tem uma gotinha, um corrimentozinho ali na cueca ou então na calcinha, e o bicho está fedendo que só molesta, cuidado, pode ser gonorreia. Associando ao fato, é claro, de você ter feito sexo desprotegido, sexo sem camisinha. Então, ó, o que é que tem que fazer? Encapar o menino na hora de ir para jogo, tá bom? Meningite. Meningite, assim como algumas outras doenças, como é o caso da pneumonia, pode ser causado por mais de um agente etiológico, tá? Inclusive, pode ser causado por animais, né? Existe a cisticercose, que a gente vai ver nas helmintoses, que é a ingestão de um cisticerco, que é um animalzinho lá, um platelminto, que vai fazer com que o nosso cérebro inflame, tá? Geralmente, as meninges também acontecem isso. Milton, o que danado é uma meninge? São pequenas peles bem finas que envolvem o nosso cérebro. Todo o nosso encéfalo, na verdade, tá bom? Então são inflamações nessas pequenas peles. Por exemplo, os nossos pulmões são envolvidos por uma pelezinha chamada pleura. A mesma coisa acontece com o cérebro. É envolvido por uma membranazinha, geralmente para proteger contra alguma coisa, tá bom? E essas membranas inflamam. No caso, é uma inflamação nas meninges, tá? O que é que pode causar meningite? No caso de bactérias, pode ser causado por outros agentes. No caso de bactérias, a Neisseria meningitidis, tá? Neisseria meningitidis. Forma de contração da meningite é o contato pelo ar. A gente tem vacina contra a meningite, então você pode, além de evitar o contato com essas pessoas infectadas, você pode ser vacinado. E elas atacam as meninges e ocasionam pequenas lesões no sistema nervoso central. Segue o baile. Gente, ó, a gastroenterite. Gastroenterite tem como agente etiológico a Escherichia coli, tá? Lembrando o seguinte, a Escherichia coli é uma bactériazinha que faz parte normal do nosso trato intestinal, do nosso trato digestório. Tá aqui, ó, vive normalmente no intestino. Só que o que é que acontece? A gente pode ingerir algum tipo de alimento que está infectado por mais indivíduos desse. O que é que acontece? Vai aumentar a quantidade de Escherichia. Quando aumenta a quantidade de Escherichia, ou então quando a gente baixa a imunidade, vai fazer com que essas bactérias desencadeiem uma inflamação no nosso intestino, tá? Por isso, ó, enterite, ite vem de inflamação no nosso sistema gástrico. A inflamação do nosso sistema gástrico, tá? O que é que faz? Faz com que a gente desenvolva uma diarreia fortíssima e através dessa diarreia, conhecida também como caganeira, tá? Você tá mijando puro, então vai fazer com que você possa desidratar, tá bom? Medida profilática, você tem que comer alimentos bem lavados e ingerir água bem tratada, tá? Gastroenterite bem simples, uma inflamação causada pela Escherichia coli, extremamente comum no nosso organismo, todo mundo tem, só que quando baixa a imunidade, ou então a gente come algum alimento infectado, a gente vai desenvolver a gastroenterite. Quem nunca esteve no centro da cidade teve que ir para casa nas carreiras, ou quem nunca perdeu aquela velha cuequinha por conta de um bichinho desse, né? Vamos para o próximo. O antraz. O antraz tem o seguinte, ó, eu coloquei essa cartinha aqui para ver se você lembra alguma coisa relacionada ao antraz. Se você não lembrou, eu lembro. Algumas pessoas, na intenção de fazer uma maldade com algumas autoridades políticas, não sei os motivos, colocaram bacilos antraces dentro de correspondências e mandaram para 5 pessoas nos Estados Unidos.
foi um ataque biológico, foi um terrorismo biológico. Eles usaram uma arma biológica para matar, tá bom? Através do antrax, que é o bacilo anthracis. Nesse caso, as pessoas foram infectadas porque inalaram a bactéria que estava na carta, na correspondência. Só que a forma normal é a gente ingerindo carne contaminada de alguns ovinos, caprinos, bovinos ou então de alguns equinos. Não, na verdade, comendo carne de cavalo, mas contato com a saliva ou através da saliva ou comendo a carne de alguns animais. No caso do cavalo, contato com a saliva, tá? Medida profilática é cuidar da ingestão da carne e eles causam infecções diversas. Lembrando o seguinte, o antrax foi uma arma biológica. Essa informação pode sim cair a respeito do antrax. No mais, o antrax não é muito conhecido no meio da saúde voltado mais para humanos, e sim mais na parte de veterinária, tá? Já animais tem mais, é mais corriqueiro isso daqui, animais, no caso bovinos, caprinos, equinos, ovinos, caprinos e esses hinos aí, do que no ser humano, tá? E para encerrar, a febre tifoide ou salmonelose. Tanto a salmonela quanto a escherichia são indivíduos que de vez em quando aparecem ali, trazendo para nós algumas diarreias, tá? A escherichia, a salmonela entérica, ela está presente em alguns ovos, tá? Por isso que às vezes a gente tem receio de comer maionese de lanchonete, enfim. A maionese ela é fabricada basicamente através de ovo e óleo, tá? Ovo e óleo. Então pode ser que na maionese que você coma tenha muita salmonela. Tem também umas pipoquinhas que tem como nome um apelidozinho que a gente dá ao moleque, à criança, né? O gu, esse gu, não sei o que, pronto. Dizem que ali também tem muita salmonela, não especificamente nessa marca, mas naquele tipo de salgadinho, tá? O que é que causa? Causa uma infecção intestinal e muita, eu sei que você sabe o que é isso, muita caganeira. Então, ó, higiene e saneamento básico fazem com que você evite o contágio pela salmonela entérica, que seria a febre tifoide ou a salmonelose, tá? Gente, a gente vai ficar por aqui nesse segundo vídeo a respeito de doenças bacterianas. Eu sei que ficaram muitas doenças bacterianas de fora, desde algumas simples até outras mais complexas. Uma das complexas é a peste, que apareceu ali na Idade Média, tá? No século médio, e que matou muita gente, tá? E também ficaram de fora, por exemplo, doenças simples, como é o caso de algumas doenças relacionadas à acne, você espremendo espinha, aqui dali pode desencadear uma doença bacteriana também. E também temos o exemplo clássico da acne, da cárie, né? Má escovação, algumas bactérias que se alimentam de carboidratos, açúcares e alguns outros nutrientes que ficam na nossa boca devido à má escovação dos dentes. Tudo isso é doença causada por bactéria. Mas aí ou precisariam de muitos vídeos ou precisariam de vídeos muito longos. Muita informação, mais difícil é a captação, então a gente focou nas que mais caem nos vestibulares, tá? E nas que a gente imagina que podem vir a cair, tá? Lembrando sempre o seguinte, sintomas dificilmente vão ser cobrados em provas, o que vai ser cobrado vai ser a comparação entre doença bacteriana e doença viral. Você tem que saber o que é e também, em alguns casos, os vetores. É o caso da leptospirose, da cólera, né? Que dependendo do meio vetor ou do indivíduo que seja o vetor, pode trazer aí uma questão relacionada ao dia a dia, ao cotidiano, no caso são questões aplicáveis, tá bom? No mais, deixa o like no canal, no vídeo, se inscreva no canal, se puder compartilha, eu fico aguardando o feedback e as perguntas de vocês no comentário. Valeu, é nóis, tchau!